Olá, investidores! Hoje a gente vai conversar sobre um fundo diferente do que você está acostumado a ver no varejo, o BB Ori Regia Minerais Críticos, que é uma oferta que dá acesso ao setor de mineração, né, em um momento em que o mundo inteiro está correndo atrás de lítio, cobre, níquel, terras raras, aí, outros minerais essenciais para essa transição energética, para novas tecnologias. Então vamos entender como é que esse fundo funciona, o objetivo da oferta, analisar a gestora por trás dele, o cenário macroeconômico, os principais riscos, o retorno e, claro, qual é a visão da Duop sobre essa oportunidade. Vamos lá? O BB Ori Regia Capital é um fundo de investimento em cotas, um FIC, que investe em cotas de um fundo de investimento em participações, um FIP. Só para lembrar, um FIP ele é um tipo de fundo que investe em empresas adquirindo participação societária ou instrumentos conversíveis em participação. Então, diferente de fundos tradicionais, né, que aplicam em ações listadas ou em título de renda fixa, o FIP ele atua de forma mais estratégica. Então, ele entra no capital das companhias, participa de decisões relevantes, acompanha aí de perto o desenvolvimento dos negócios. Os FIPs investem em empresas que precisam de capital para crescer, para expandir projetos aí, desenvolver tecnologia, melhorar sua estrutura operacional. Então, por isso, eles costumam ter um horizonte de investimento mais alongado, mais de longo prazo, e um nível de governança mais intenso, já que o fundo passa a ser sócio da empresa. Então, esse FIP, né, o FIP que recebe investimento, nesse caso desse fundo que a gente está falando, é o Ori Regia Minerais Críticos, FIP Multiestratégia IS. Ele é chamado de multiestratégia porque indica, né, que esse FIP ele pode atuar em diferentes frentes, né, dentro do setor-alvo, que é o setor de mineração, e IS, o nome se refere ao enquadramento de investimentos sustentáveis, seguindo critérios regulatórios específicos nessa direção. Esse FIP ele adota uma estratégia de private equity, ou seja, ele adquire participações minoritárias relevantes em mineradoras com alto potencial de valorização. A criação do valor vem do desenvolvimento técnico de projetos, aí, da expansão das reservas, entrada em produção e depois, posterior desinvestimento daquilo que foi colocado no início. Ou seja, na prática, esse fundo, né, ele funciona como uma camada acima do FIP, né? Então ele permite que o investidor acesse participações em empresas do setor de mineração sem investir diretamente nessas empresas, né? Mas em toda a estrutura e as regras, os riscos típicos dos FIPs. O objetivo dessa oferta seria obter 400 milhões de reais para ampliar os investimentos nessas empresas brasileiras, né, no setor de minerais críticos, né, que são esses metais essenciais para tecnologia, né, bateria, veículo elétrico, energia limpa, IA, né, então valorizar, né, gerar valorização desse capital. Só lembrando que essa oferta é destinada para investidores qualificados. A gestão e a administração do fundo ficam a cargo do BB Asset, né, que é a gestora de recursos do Banco do Brasil. É uma das instituições mais tradicionais, mais robustas aí de um mercado financeiro brasileiro, atua desde 1986. Hoje é líder aí na indústria nacional de fundos de investimento, em carteiras administradas, tem mais de 1,7 trilhões de reais aí em patrimônio sob gestão dela. E o FIP, que é quem efetivamente vai fazer o investimento, né, com esse dinheiro que for captado, ele é gerido pela Regia Capital e pela Ori Investments. A Regia Capital é uma plataforma de investimentos sustentáveis, né, formada em 2024, numa parceria aí entre a BB Asset e o JGP, focada em realizar investimentos sustentáveis, né, com produtos de crédito líquido, estruturado, ações, private equity, venture capital. Já a Ori, ela é uma gestora independente aí, de fundos de investimento, focada em mineração. Foi fundada em 2019, formada por um time aí com mais de 20 anos de experiência média no setor de mineração, da descoberta, no desenvolvimento, na criação de valor, né, em ativos minerais. Hoje, ela atua em vários projetos aí espalhados em diversos estados do Brasil, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Goiás, Tocantins. Então, essa combinação aí de porte histórico, especialização de instituição, tudo isso adiciona um elemento de solidez que é importante para esse tipo de investimento, especialmente se a gente considerar que investimentos em participações, né, no setor de mineração exigem um processo rigoroso aí de gestão de risco, de acompanhamento contínuo dos ativos, né, que forem investidos. Então é uma coisa interessante se a gente for olhar a estrutura dos gestores como um todo. Falando de pipeline de alocação de investimento do fundo, ele ainda não está fechado, mas o prospecto mostra que a estratégia do FIP Master se apoia aí em uma originação proprietária robusta, no qual a Ori Investments e a Regia Capital buscam
ativamente projetos de mineração em diferentes regiões do país. Esse processo envolve mapear, visitar áreas, analisar estudo geológico, avaliar licenciamento, estimar potencial de expansão de cada depósito. Então, o prospecto revela que a equipe ela já examinou 362 oportunidades, 154 dessas já passaram por uma análise ambiental, 100 estão sobre NDA, 20 estão em negociação de MOU, 6 estão em due diligence. Então, isso é um sinal de que o pipeline ele é bem amplo, né? Ele pode ser mutável aí, mas ele já vem sendo analisado e filtrado aí ao longo do tempo. Então, essas oportunidades de investimento, elas vão se distribuir por diferentes estágios de maturidade, né? É o que o prospecto preliminar indica, né? Que vai ser feito na distribuição dos recursos. Então, 44% vão ser para exploração inicial, 30% em exploração mais avançada, 15% em desenvolvimento e 11% que já são em ativos operacionais. Então, essa diversidade permite que o fundo combine investimentos aí de um risco maior, né, com maior potencial de valorização, mas também projetos que já estão mais maduros, que têm uma maior previsibilidade de portfólio. Se a gente for olhar em termos de minerais, especificamente, o pipeline também foca em diversos projetos, indica que tem diversos projetos possíveis. Cobre tem 50 projetos, manganês 40, lítio 30 e poucos, e assim vai, certo? Grafite, terras raras, tem outros tipos de investimento também. E isso reflete exatamente os segmentos que são mais demandados aí por essa transição energética. E o prospecto também detalha como é que o portfólio vai ser estruturado, mais ou menos, né, entre 25% e 50% do fundo deve ser alocado em minerais estratégicos, né, o nióbio, terras raras, tungstênio, vanádio. Outros 25%, 50% vão para minerais ligados à transição energética, o grafite, cobalto, lítio. Entre essas possibilidades, a alocação vai ficar mais ou menos assim. Perfeito? E fertilizantes de 10% a 25%. Então, os investimentos podem usar instrumentos estruturados ou equity, né, com tickets aí que variam de 10 a 250 milhões de reais, participações minoritárias entre 5% e 49%, o retorno-alvo, que dependendo do estágio, pode superar a TIR de 20% a 30%, MOICs de 3 vezes, mais de 7 vezes aí ao longo da vida dos ativos. E um ponto importante é que, apesar da estratégia multi-commodity, né, e da distribuição por diferentes estágios de avanço desses projetos, o regulamento permite que o fundo concentre até 100% do patrimônio em um único ativo durante o período de investimento. Então, é importante ficar ligado nisso, ainda que a gestora aparentemente não vá realizar isso, porque isso aumenta significativamente o risco específico, principalmente na fase inicial do fundo, né, quando o portfólio ainda está sendo montado, né, poucos projetos podem representar uma parcela bastante relevante do capital. Mas um diferencial da oferta é que o prospecto apresenta, né, a ideia de que é Vale e o BNDES são investidores âncora. Então, isso reforça a credibilidade da tese, a governança desse investimento, o acesso aí a oportunidades estratégicas dentro de cada cadeia mineral brasileira. Então, esses atores institucionais fortalecem bastante a estrutura de diligência, né, de governança e dá uma validação à estratégia de investimento do fundo. A tese do investimento ela se apoia exatamente nesse potencial econômico, né, que os minerais críticos podem gerar para o país, para o Brasil, nas próximas décadas, amparado aí pelo super ciclo de demanda global por lítio, cobre, níquel, esses insumos, né, essenciais aí para esses avanços tecnológicos, energia limpa e etc. Estudos da Deloitte, do UBS, mostram que no cenário mais conservador, mantendo só o ritmo atual de produção, o Brasil teria um ganho de PIB de até 47 bilhões de reais até 2050, mas se o país passar por um estágio de mineração com beneficiamento, ampliar a produção de novas minas, começar a capturar mais valor dos próprios recursos extraídos, o impacto pode chegar até 243 bilhões de reais e aí sim se consolidar como um dos maiores polos globais do fornecimento de minerais críticos. Apesar desses diferenciais, o setor de mineração sempre tem riscos, né? Tem riscos específicos, significativos, porque projetos dependem de licenciamento ambiental, que é uma estrutura complexa, longos ciclos de estudo geológico, etapas regulatórias que podem levar anos, impacto direto de mudança legislativa. Além disso, falhas técnicas de exploração podem acontecer, variação de preço de commodity, desafios sociais ambientais em regiões mineradoras especificamente. Tudo isso pode comprometer bastante o valor de um projeto e, quem sabe, até inviabilizar sua continuidade. Então, são riscos estruturais do setor, exigem uma diligência, uma paciência, uma análise mais profunda, contínua e uma gestão altamente especializada. Então, fique atento nesse risco antes de se empolgar e investir. Beleza? Falando de liquidez, ele é um fundo de condomínio fechado, né? Isso significa basicamente que não tem resgate aí durante toda a vida útil desse fundo. O investidor só recebe o dinheiro
de volta no seu bolso, efetivamente no seu encerramento, ou por meio aí de distribuições que possam ocorrer ao longo do ciclo de desinvestimento. Em outras palavras, literalmente é dinheiro travado pelo prazo do fundo. E isso pode chegar a mais de uma década, dependendo aí, né, considerando o ciclo típico de um FIP de mineração. Tem até a possibilidade de negociação de cotas no mercado secundário da B3? Sim, claro, mas esse mercado ainda é incipiente para esse tipo de fundo, né? Tem baixíssima liquidez, pouca profundidade, poucos atores participando desse mercado. Além disso, o próprio regulamento do fundo impõe um lock-up mínimo de 4 anos. Então, esse período, as cotas elas não podem ser negociadas da B3 de qualquer jeito. Então, na prática, mesmo que os investidores tentem vender, né, no secundário, eles só vão ter essa possibilidade depois desse prazo. Isso reforça uma característica de iliquidez extrema aí do produto. É difícil de você conseguir fugir disso. E, além disso, aquilo que a gente sempre fala com, né, produtos parecidos com esse, indo para o secundário, né, saindo antes do prazo, isso pode significar enfrentar descontos relevantes, né, deságios significativos, isso se você conseguir encontrar a comprador. Né? Então, a pergunta não é se a liquidez desse ativo é baixa, ela é baixa, tá? Mas se essa característica, ter a liquidez baixa, faz sentido dentro dessa tese de investimento, porque são projetos minerais que demandam muitos anos para maturar, muitos anos para gerar valor, com uma incerteza muito significativa, e você tendo o seu dinheiro travado. Né? Então, se isso faz sentido para você, na sua perspectiva de investimento, fala com a gente aqui, fala com a Duo. Você falar isso com a gente aqui, a gente pode analisar seu perfil, a sua carteira e ver se de repente tem algum percentualzinho que faz sentido investir nesse ativo. Hein? Mas é claro que se você resolver investir nesse ativo, você está pensando em quê? Ganhar um dinheirinho de volta, né? Isso, ter um retorno desse investimento. E falando de retorno, bom, essa oferta apresenta um retorno alvo de IPCA mais 25% ao ano. Eu quase caí da cadeira, honestamente, quando eu li isso, quando eu li no prospecto. Só para deixar claro, é uma estimativa utilizada só como uma referência da gestora para ilustrar o potencial de valorização de um fundo de private equity aplicado aí ao setor de mineração. Tá? Então, ele não é garantia, não é garantido, é uma projeção baseada aí na maturação de projetos minerários aí ao longo do tempo. Então, é um processo que tende a ser lento, cumulativo, altamente dependente da evolução técnica, da capacidade operacional das empresas, né, que forem investidas. Esse fundo ele tem um prazo de 10 anos de duração, sendo prorrogável, e durante todo esse período, como a gente comentou, não tem resgate. Então, literalmente, o seu dinheiro vai ficar travado ali, paradinho. E aí, claro, a partir de um certo momento, você começa a ter desinvestimento do fundo. A partir do quarto, quinto ano ali, o gestor pode começar a devolver o seu dinheiro, ou então ele reinveste e efetivamente essa grana só vai aparecer lá no encerramento do fundo. Diferente de fundos que pagam rendimentos mensais ou periódicos aí, aqui a remuneração do investidor acontece somente quando o FIP realiza os seus desinvestimentos ou quando as mineradoras passam a gerar caixa e a distribuir resultado. Então isso significa que nos primeiros anos você não vai receber nada, né, enquanto cotista. Ao contrário, né, se a gente for olhar o gráfico da oferta aqui, isso deixa claro que os primeiros 4 a 5 anos eles são marcados só pela chamada de capital, né? E não tem retorno financeiro imediato. Só a partir da segunda metade do prazo, por volta aí dos anos 6 a 10, que a gente começa a ter distribuições relacionadas às vendas de participação, ao amadurecimento do projeto. Então é exatamente esse comportamento que caracteriza a chamada curva J, né, que é típica de investimentos de private equity. Então o capital ele é aportado no início e os retornos só ocorrem, aí só aparecem mais tarde. Então o fluxo de caixa é irregular, né? Primeiro entra o dinheiro e depois o retorno vem lá na fase final. Um ponto de atenção da oferta são as taxas. Ele cobra uma taxa de 0,9% ao ano de taxa de gestão, mais 0,2% ao ano de taxa de administração, que são valores que permanecem vigentes aí ao longo de todo o ciclo do fundo. Então essas taxas são pagas independente de ter ou não retorno. Isso torna ainda mais relevante que você, como investidor, compreenda a natureza de longo prazo e o alto risco do produto. Por isso que a gente, na nossa análise, está batendo tanto nessa tecla. Fique atento antes de tomar uma decisão, certo? Por outro lado, um aspecto que chama atenção é que não tem taxa de performance, então isso reduz o risco de incentivo aí a tomada de risco excessiva para gerar resultado no curto prazo por parte do gestor, mas também significa que a remuneração do gestor ela é totalmente fixa, né? Ela só depende lá da taxa de administração basicamente. Então, independente do fundo performar bem ou mal, na prática o investidor precisa confiar na reputação, né, das casas, dos gestores que estão envolvidos, já que não tem um mecanismo automático de alinhamento adicional aí entre performance e remuneração. E vale reforçar também
que esse investimento tem um custo de entrada significativo, porque apesar do preço de emissão ser R$ 1.000 por cota, o valor líquido que efetivamente entra no fundo é de R$ 955,94, R$ 956. Por que isso? Porque tem um custo de distribuição, que é equivalente a 4,4% da emissão. Então esse deságio já impacta o retorno que você, como investidor, no curto prazo vai ter, já que o capital ele começa o ciclo já defasado em relação ao valor nominal. Você bota R$ 1.000, mas efetivamente o que entra em cota é 950, alguma coisa assim. Certo? Bom, então depois de todas as nossas análises aqui que a gente fez até então, vamos à nossa opinião do OP, né? A nossa opinião sobre esse ativo. Então, fecha aqui em mim, vamos lá. Bom, no fim das contas, o BB Ori Regia é um investimento que foge bastante ao que a gente está acostumado a ver no varejo, né? E é exatamente por isso que exige uma certa cautela, porque ele é um fundo com uma tese temática bem forte, ligada à corrida global aí por minerais críticos, um setor que deve ganhar cada vez mais relevância nas próximas décadas. O Brasil ele tem um potencial para ocupar um papel estratégico aí nessa cadeia. Tem uma combinação aí de expertise técnica, né, da Ori Investments com a governança da Regia Capital, da BB Asset, além da presença de Vale e BNDES como investidores âncora do FIP Master, tem uma certa credibilidade, né? Isso dá uma certa credibilidade à estrutura do ativo como um todo. O pipeline é amplo, né? Tem mais de 360 oportunidades aí já analisadas, mostra que a estratégia ela não começou agora, né? Tem trabalho prévio e consistente por trás da oferta. Mas, por outro lado, quando a gente coloca tudo na balança, fica claro que esse é um ativo de um risco bastante elevado, né, com uma relação risco-retorno simétrica, de certa maneira. Ou seja, esse fundo permite uma concentração de até 100% dos ativos, né, dos recursos em um único ativo, especialmente nos primeiros anos. Isso aumenta muito o risco específico. Tem um lock-up mínimo de 4 anos, ou seja, na prática é uma iliquidez total, né, quase que total, até o final desse período, até o final do ciclo de desinvestimento. Isso pode chegar aí até 10 anos. Investidor que já entra com um deságio relevante, né, de cerca de 4,4% aí referente aos custos de distribuição. Tudo isso somado aos riscos estruturais do setor de mineração, né, que é incerteza geológica, licenciamento ambiental demorado, risco regulatório, alta dependência do ciclo de commodities, possibilidade real aí de falhas técnicas, né, que podem comprometer significativamente ou até zerar o valor, o retorno de um projeto. O fato de já ter um deságio de saída, ter que ficar com seu dinheiro parado durante tanto tempo, a gente não vê esse fundo como uma solução para investidores em geral, né? Nem como um produto aí para quem busca renda, previsibilidade, liquidez. É o tipo de ativo que a gente não gosta muito, com características que a gente não gosta muito para recomendar para todo mundo. Por outro lado, como atinge um nicho específico de investidores, né? Que tem uma carteira bem diversificada, que tem afinidade aí com o setor de mineração, que compreendam os riscos envolvidos, estejam dispostos a fazer uma alocação pequena, mas estratégica, esse BB Oria Regia pode fazer sentido aí como uma aposta temática de longo prazo. Ou seja, a gente recomenda o ativo para esse nicho específico de investidores, mas mesmo assim com cautela, com ressalvas, porque vale lembrar que o retorno-alvo, né, divulgado aí na oferta, que é um objetivo de IPCA mais 25% ao ano, é extremamente elevado e justamente por isso é muito difícil de ser alcançado. Esse tipo de retorno só aparece como referência porque o risco envolvido também é muito alto. Então não tem qualquer garantia de que esse número efetivamente se materialize. Então o investidor precisa entender que essa expectativa existe exatamente por conta do binômio risco-retorno, né? Então, quanto maior o potencial de ganho, também maior a probabilidade de frustração. Além disso, esse não é um fundo de renda, né? Então não tem uma previsibilidade de fluxo de caixa e os retornos só vão acontecer, tendem a aparecer só lá na fase final do fundo, entre os anos 6 e ano 10, aí seguindo a lógica da curva J, que é típica de private equity, como a gente explicou previamente. Então é um fundo de nicho com uma tese interessante, tem potencial, mas que exige muita convicção, paciência e principalmente capacidade financeira da sua carteira de investimento para atravessar um ciclo longo, volátil e incerto que é inerente ao setor de mineração. Não é para todo mundo e é justamente por isso que deve ser tratado com muita cautela, muitas ressalvas, com muito cuidado na construção do seu portfólio. E é exatamente para isso que a Duop está aqui. Ela pode te ajudar a ter essa cautela, ter esse cuidado aí na montagem do seu portfólio, identificar o quanto vale a pena efetivamente investir se você tiver esse perfil como a gente está comentando aqui. Entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar a montar a melhor estratégia para os seus investimentos e para o seu retorno. Até mais!